Olá a todos do canal Realidade Política. Aqui você encontra todos os dias notícias atualizadas, sempre mantendo um forte compromisso com a verdade. Se você também gosta de se manter informado com notícias atuais, se inscreve no nosso canal e receba diariamente o melhor conteúdo sobre política. Vamos às notícias. Entenda a decisão do STF que retirou a delação de Palocci de ação contra ex-presidente Lula. Saiba contra quem o Ministério Público Federal entrou com ação por fake news sobre a cura do Covid-19. E quem entrou com um pedido de impeachment contra o Procurador-Geral da República. E saiba o porquê. Saiba quem foi o ministro que derrubou o veto feito pelo nosso presidente. E também, STF aprova liminar de Fachin que gera riscos à segurança pública do Rio de Janeiro. Fique com a gente e saiba em detalhes. Mas primeiro, clica no joinha. Seu apoio é muito importante para o nosso canal. Vamos às notícias. Por 2 votos a 1, a segunda turma do STF determinou nesta terça-feira, 4, a retirada da delação de Antônio Palocci de uma ação que Lula é acusado de receber imóvel de 12 milhões da Odebrecht para sediar o Instituto Lula. Segundo a defesa do ex-presidente, a inclusão do documento que lista as acusações do ex-ministro em seu acordo de colaboração, assim como também a retirada do sigilo, poucos dias antes das eleições de 2018, representou a quebra da imparcialidade de Sérgio Moro, que determinou as medidas. Vale destacar que o ministro Edson Fachin havia negado esse pedido em decisão individual. Contudo, a defesa de Lula recorreu e o tema foi levado ao plenário da turma nesta terça. Para o ministro Ricardo Lewandowski, a atuação de Moro teve o intuito de gerar, ao que tudo indica, um fato político. Logo, existiria um possível descompasso com o ordenamento constitucional vigente. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o voto de Lewandowski. Verifica-se que o acordo foi juntado aos autos da ação penal cerca de 3 meses após a decisão judicial que o homologará. Essa demora parece ter sido cuidadosamente planejada pelo magistrado para gerar verdadeiro fato político na semana que antecedia o primeiro turno das eleições presidenciais de 2018, afirmou Gilmar Mendes. O pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, está sendo processado pelo Ministério Público Federal e pode ter de pagar indenização por danos sociais e morais coletivos pela divulgação de vídeos em que ele atribui a cura do Covid-19 a uma semente de feijão. Na ação, o MPF pede indenização de 300 mil, segundo os procuradores. O pastor chegou a dizer que um fiel foi curado da doença usando os feijões e que havia inclusive um atestado médico como comprovante. Segundo a peça processual, as sementes foram anunciadas em vídeos veiculados no YouTube. Nos conteúdos, o pastor sugeria que pagassem por cada uma delas valores que variam de 100 a R$ 1.000. A mensagem era que a simples germinação das sementes teria o poder de curar contra o vírus. O jurista Modesto Carvalhosa protocolou nesta terça-feira, 4, um pedido de impeachment contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, por causa de sua fala contra a Operação Lava Jato na última semana. A informação é do O Antagonista. No documento, que também é assinado pelo desembargador aposentado Laércio Laureli e pelo advogado Luiz Carlos Crema, os juristas acusam o PGR de proferir declarações que comprometem a sua reputação e a isenção para ocupar o cargo de chefe da Procuradoria-Geral da República. O texto também sustenta que, ao desferir acusações à força-tarefa da Lava Jato, sem provas como se verá adiante, notadamente aos membros do Ministério Público Federal, incorreu na prática de crime de responsabilidade em face de proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. A petição diz ainda que Aras não apresentou qualquer prova das acusações feitas contra a operação e, por isso, pede que o Senado receba a denúncia, determine sua leitura no expediente da sessão seguinte e a envie para a comissão especial eleita para analisar a procedência do pleito. De acordo com a peça, a fala do PGR se agrava ao ter sido feita em um evento com advogados de defesa de pessoas que estão sendo investigadas pelo Ministério Público Federal e algumas já condenadas na força-tarefa.
Ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal derrubou nesta última segunda o veto feito pelo presidente Jair Bolsonaro à obrigatoriedade de uso de máscaras de proteção em presídios e unidades de cumprimento de medidas socioeducativas. Gilmar atendeu a um pedido dos partidos PDT, Rede e PT, que contestavam os vetos de Bolsonaro a uma lei aprovada pelo Congresso que determina a obrigatoriedade de uso de máscaras em locais públicos e privados acessíveis à população, de acordo com a Reuters. A liminar do ministro suspendeu apenas os vetos feitos pelo presidente fora do prazo determinado para a sanção ou veto de medidas na lei aprovada. Os vetos feitos dentro do prazo foram mantidos. Em julgamento nesta última terça-feira, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou a favor da liminar de Edson Fachin, que suspendeu as operações policiais em favelas no Rio de Janeiro durante a pandemia. Além do próprio Fachin, votaram pela manutenção da medida Marco Aurélio Melo, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Conforme a decisão, incursões policiais nas comunidades só podem ocorrer em hipóteses absolutamente excepcionais, que devem ser devidamente justificadas por escrito pela autoridade competente. Alexandre de Moraes votou contra a medida de Fachin e disse: a ausência de atuação policial durante um período indeterminado, em que pese existir previsão de exceções, gerará riscos à segurança pública de toda a sociedade do Rio de Janeiro. E essas foram as notícias de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para assistir nossos vídeos em primeira mão. Sua inscrição é muito importante para nós. Ficamos por aqui. Um forte abraço da equipe Realidade Política.